Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é o pastor José Gonçalves, aqui da Assembleia de Deus de Água Branca, aqui no Piauí. Quero externar minha satisfação, minha alegria de estar com vocês nestas duas aulas que nós vamos ministrar sobre hermenêutica e exegese bíblica e também sobre apologética cristã. Eu quero parabenizar o nosso companheiro por essa iniciativa, irmão André, e que muito contribui, né, para o crescimento da igreja, a formação de obreiros, como a palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro preparado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Os assuntos que nós vamos tratar a partir de agora, que será hermenêutica e exegese bíblica, são assuntos mais técnicos, né? A gente precisa de falar de algumas regras, de uma referência a algum contexto histórico para nós entendermos. Então, isso aqui, introdutoriamente falando. Sobre o que o nosso companheiro já falou, eu sou pastor, escrevo para a CPAD já há algum tempo, faço parte da Comissão de Apologética da Convenção Geral desde 2004, e sou presidente do Conselho de Doutrina da Convenção das Assembleias de Deus. Ajudei também, fui um dos que ajudou na elaboração da Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, né? Esse documento que os irmãos receberam, trabalhamos nele por 2 anos. Tenho algumas obras escritas, 12 livros, e tem mais 2 aí no prelo, na CPAD, para sair. Futuramente, eu creio que depois dessa pandemia, eles devem ser lançados. Então, eu escrevi o livro Por que Caem os Valentes, eu acho que muita gente conhece, é um livro bem conhecido, foi lançado em 2006, né? Escrevi Defendendo o Verdadeiro Evangelho, que é um livro de apologética, tem muito texto de apologética, principalmente nas áreas de línguas bíblicas, grego e hebraico, que eu ensinei em seminário teológico durante algum tempo, em faculdade evangélica. Eu também sou professor de grego e de hebraico, e teologia sistemática. Então, a gente tem uma certa familiaridade com essas disciplinas que nós vamos ministrar para os irmãos aqui. Eu também sou palestrante, aí já ministrei no Brasil, se não em todos os estados, mas em quase todos, e também em alguns países, né? Deus me deu o privilégio de ministrar ali na América, com os irmãos ali dos Estados Unidos, na Europa por algumas vezes, e graças a Deus estamos fazendo a obra de Deus. Pois bem, nós vamos falar hoje, como eu acabei de dizer introdutoriamente, nós vamos começar com hermenêutica e exegese bíblica, para nós depois entender mais a apologética. Eu acredito que seria não colocar o carro diante dos bois, né? Se a gente tratasse logo da apologética, a gente estaria colocando aí o carro diante dos bois. Mas eu quero fazer a apresentação de alguns livros, que os irmãos vão ouvir falar aqui muito de exegese e hermenêutica. Nós temos muita literatura no Brasil. O mercado editorial brasileiro, ele se aperfeiçoou muito, e muitas obras de peso têm sido publicadas, né? Têm sido traduzidas, têm sido publicadas. Eu vou apresentar algumas para que você, até futuramente, né, você se interesse por essas obras, que vai ajudar, né, na sua caminhada aí da exegese bíblica. Depois eu vou mostrar aqui porque que é importante a exegese. Nós temos esse livro aqui, deixa eu só mostrar de relance, rapidinho, Hermenêutica de Lawrence Schmidt. É um livro da editora Vozes, é um livro, conteúdo mais técnico, mas bem interessante. Esse aqui é do Paul Ricoeur, que é um autor, ele não é evangélico, mas é um filósofo e também publicou esse livro, Ensaio sobre Interpretação Bíblica. É um livro mais acadêmico. Para evangélico, nós temos esse livro do Paulo Anglada, que é um reformado, que faleceu recentemente, Introdução à Hermenêutica Reformada. Eu acredito que é um dos bons livros de hermenêutica que nós temos para conhecer aí o pano de fundo, né, da hermenêutica e da exegese. O Paulo Anglada deu uma contribuição muito grande quando ele falou das correntes históricas, falou das pressuposições, dos princípios e métodos linguísticos. É uma obra realmente... Gostei muito dessa obra do Anglada, viu?
Essa aqui é um livro bem volumoso, Convite à Interpretação Bíblica, né? É um livro lançado aqui pela Vida Nova, do Anders Kortenberg e do Richard Peterson. É uma obra também bem interessante, viu? Nós temos a do Roy Zuck, também da Vida Nova, Roy Zuck, Interpretação Bíblica. Ele é um autor que a CPAD lançou já algumas obras do Roy Zuck. Nós temos, deixa eu só sair do ângulozinho um pouquinho aqui para mostrar. Nós temos esse aqui, que eu estou mostrando ele na versão em inglês, porque ele foi traduzido. É uma baita, na linguagem dos jovens mais modernos, uma baita obra de hermenêutica, introdução à interpretação bíblica, é do Dr. William Klein. Esse livro ele foi traduzido, deixa eu ver aqui, com este... Aqui, foi a Thomas Nelson que lançou um livraço, viu? É aquele lá que eu falei para vocês. Então, um livro muito bom de hermenêutica. E tem vários aqui que eu vou pegar aqui para mostrar mais para você se inteirar. Esse aqui é um livro do saudoso Grant Osborne. Grant Osborne foi um grande exegeta. Esse livro é um livraço. E ajuda até na questão da nós entendermos as narrativas. Eu creio que tem muitos pentecostais aí nesse curso, e nós nos valemos muito da narrativa devido ao gênero literário de Atos dos Apóstolos. E o Grant Osborne deu uma grande contribuição sobre as narrativas, justamente com aquele do Klein que eu acabei de falar, né? Esse livro de hermenêutica avançada, do Henry Walker, também é bem interessante. Esse aqui é do D.A. Carson, um livro, A Exegese e Suas Falácias, para a gente evitar o erro na interpretação bíblica. O Gordon Fee, que é um pentecostal americano, né? Está dentro da tradição pentecostal clássica, mas com algumas divergências do pentecostalismo clássico. Mas ele escreveu o Manual de Exegese com Douglas Stewart, no Gordon Fee. Também é um livraço. O Fee é um grande intérprete. A Vida Nova lançou um livro dele aí fantástico, esse livro que é a primeira carta aos Coríntios, é um livro aí gigante, viu? Introdução à Exegese Bíblica, do Michael Gorman. Esse é um livro muito bom também. E possivelmente eu vou trabalhar com o Luiz Bekoff, que é um reformado também, que esse livro foi o meu manual quando eu fui aluno no Seminário Batista nos anos 80 e 90. É um livro que era lançado pela Juerp, a Juerp deixou de existir e ele foi lançado aí agora pela Cultura Cristã. E o Augusto Nicodemos, bem conhecido nosso, ele escreveu essa obra que, para mim, é uma excelente obra sobre a Bíblia e seus intérpretes, né? Tem várias outras obras aqui, eu vou citá-las, mas eu não deu tempo de eu pegar aqui, né? Tem na linha da hermenêutica, que é um tema novo, da hermenêutica pentecostal, tem o Ray Queener, que é um americano, ele é carismático, e considerado uns eruditos do ramo do pentecostalismo, né? E a Vida Nova está lançando os livros dele, lançou agora a Hermenêutica do Espírito, é um livraço muito bom, para você entender a hermenêutica aí do ponto de vista pentecostal, a Hermenêutica do Espírito, do Craig Kinner. Então, é um livro muito bom. Pois bem, então é isso aí, eu estou mostrando para você ver que tem muita coisa para ajudar na interpretação da Bíblia hoje. E a gente precisa desses recursos, porque eu vou citar algumas coisas aqui, um apontamento que a gente fez. Por que a gente precisa disso, né? Quando a gente fala da interpretação bíblica. Primeiro, porque a Bíblia, ela é um livro, tem que ser visto também como um livro humano. Ela tem que ser vista como um livro humano, né? A Bíblia tem que ser vista, primeiramente, como um livro humano. E o que a gente quer dizer isso? Quando a gente diz que a Bíblia é um livro humano, é que há alguns distanciamentos entre nós e os autores dos originais, aí, dos autógrafos. Bem que hoje nós não temos mais autógrafos, né, da Bíblia, nós temos cópias. Eu acho que não sei se está dando para ver, mas lá em cima tem um livro bem volumoso lá, ali é o Codex Sinaítico, os originais da Bíblia, que pesa 11,8 kg, né, os originais, que as nossas traduções são dali. Mas ele é do ano 350 depois de Cristo. Na verdade, a cópia mais antiga que a gente tem. Mas ele não é um autógrafo, ele é uma cópia da cópia, né? Ele é uma cópia do original. Ninguém sabe como foi
que eles foram feitos. Mas o que a gente sabe, e foi datado, é que ele é do ano 350 depois de Cristo, aí do século III para o século IV. Aí foi descoberto num mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Eu tive o privilégio de ir lá nesse mosteiro conhecer, né, no Monte Sinai, no Egito, onde foi encontrado esses originais da Bíblia. E é realmente fantástico a gente falar disso. Então, a gente já vê aí que nós temos um distanciamento que a gente chama de distanciamento temporal. Há um distanciamento temporal. Isso o Nicodemos faz uma exposição excelente nesse livro que eu acabei de falar para vocês. Se você quiser um aprofundamento mais, você procure essa bibliografia aí que eu falei, porque vai ajudar, viu? Há esse distanciamento temporal que nos separa, deixa eu só dizer aqui, a Bíblia está há séculos, olha só, distante de nós. Nós temos aí uma longa história, né? O contexto que nós vamos falar ainda dos dias da Bíblia é diferente dos dias de hoje. Então, por isso nós precisamos estudar o contexto, né? E por falar nisso, deixa eu situar você, nós temos um debate novo, que é a hermenêutica pós-moderna. Eu falo com uma certa propriedade desse tema, porque a hermenêutica pós-moderna ela está dentro daquilo que os filósofos, e eu tenho me formei em filosofia na Universidade Federal há alguns anos, nós filósofos chamamos, né, filosofia da linguagem. E a hermenêutica ela está dentro daquilo que a gente chama filosofia, aliás, a exegese pós-moderna está dentro daquilo que a gente chama de filosofia da linguagem. Por quê? Porque ela surge dos acadêmicos, né, que eram filósofos. Eu vou falar aqui do Jacques Derrida. O Jacques Derrida que praticamente forjou e formou da forma que nós conhecemos hoje, né, ou que é debatido nas academias de uma forma bem acalorada, esse conceito de hermenêutica pós-moderna, porque ele matou o autor. Na verdade, o Derrida disse que ninguém vai entender o que um autor disse. É você que vai dar valor ao texto. Essa é a diferença, né, da hermenêutica que a gente chama gramático-histórica, que é a hermenêutica dos reformadores, a hermenêutica que os pentecostais clássicos, principalmente do período precrítico, usavam, e era a hermenêutica que a gente conhece, que é estudada no seminário, a hermenêutica gramático-histórica, ou histórico-gramatical. Mas a hermenêutica pós-moderna, ela cortou, ela fez esse corte com o autor. Para os pós-modernos, nós não temos acesso ao que o autor quis dizer. Isso torna a hermenêutica muito subjetivista, né? Então, nós pentecostais, a gente precisa ter um certo cuidado quando trata com essa questão, porque a gente sabe que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos orienta, mas o Espírito Santo não fala contra o texto. Ele não fala fora daquilo que ele já falou do texto, né? No sentido de contradizê-lo. Ele vai nos orientar toda a verdade. Havia uma predição de Jesus sobre isso. Então, a hermenêutica pós-moderna ela tem eu vou chamar esse calcanhar de Aquiles, quando ela coloca toda a carga da interpretação, do entendimento, no autor, aliás, no leitor ou na comunidade. Para ela, é a comunidade que é responsável para entender o que o Espírito é que vai, a partir dessa comunidade, o texto pode ser entendido. Então, é um negócio que a gente tem que ter muito cuidado quando trata com isso. Eu estou falando de uma forma aqui até elementar, porque isso é um assunto bem mais profundo, né? Tem alguns colegas que tratam disso, mas é uma coisa que está surgindo. Eu já estou falando para vocês, porque vai aparecer muito essa questão da hermenêutica pós-moderna. Eu até sugeri a uma editora a traduzir um dicionário de hermenêutica, que eu tenho aqui, esqueci de mostrar para vocês, em espanhol, dicionário de hermenêutica, que o autor faz uma crítica avassaladora à hermenêutica pós-moderna. Quer dizer, nós precisamos, sim, do autor sagrado, nós precisamos entender o que o autor quer dizer. O que ele quis dizer. Por isso é que a gente estuda a interpretação bíblica, né? Para a gente romper esse distanciamento temporal. Esse distanciamento também ele é contextual, o contexto era diferente. Nós estamos aí no primeiro século, que é totalmente diferente de hoje. Era uma sociedade agrária, uma sociedade rural, era camponês,
E tudo isso tem uma cultura de trás que vai refletir na interpretação, né? Vai refletir na interpretação bíblica. Quanto mais a gente conhecer o autor, e aí a gente volta a falar do método gramático histórico, né? Que a gente vai entender aquilo que eles estavam querendo dizer. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Jesus, naquela passagem que ele envia os seus discípulos, aí ele diz, olha, quando vocês forem, não levem alforge, não levem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É um texto que vocês devem conhecer. Por quê? Sério, hoje a gente não pode entender no termo de cultura de hoje. Por que Jesus está proibindo, né, até a questão de sandália, não saudar ninguém pelo caminho? Você fazendo a exegese nisso aí, você vai ver porque os orientais tinham uma saudação muito prolongada, tinha aquela questão de tirar as sandálias, tinha muita coisa envolvida aí. Aí o que Jesus queria passar também aí era a questão da urgência na missão, né? A questão da urgência na missão. Aí você vai ver que a exegese, a hermenêutica, vai ajudar a entender. Isso nós estamos falando aí de questão contextual, né? Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Existe a questão cultural, que também está bem emendada com essa questão aí da contextual. A cultura de um povo fala muito do que da modo deles viver, os seus costumes. Tudo isso a gente precisa procurar resgatar para ter um entendimento melhor da palavra de Deus, né? Uma vez eu vi um irmão dizendo, olha, irmão, quando os paralíticos foram, aliás, os 4 amigos levaram o paralítico para Jesus curar em Cafarnaum, e aí eles foram lá e tiraram as telhas da casa, aquela coisa toda, destelharam, e a gente sabe que o telhado dali era diferente, né, do telhado de hoje. Então, a gente tem que estudar isso também, né? Tem que estudar isso para aplicar bem o texto. Então, esse distanciamento cultural, deixa só dizer, no mundo em que os escritores da Bíblia viveram, está escrito aqui, já não existe. Então, a hermenêutica, a exegese, vai ajudar a gente a construir isso. Vai ajudar a gente a construir esse ambiente, a gente ficar mais próximo. Eu tenho uma aula de grego um dia desse aqui no MIRI, né, na sala fechada dessa, com a turma, e eu falei exatamente de conhecer, se você puder ter acesso às línguas bíblicas, conhecê-las, melhor ainda. Hoje nós temos uma facilidade enorme de ter material. Aqui, graças a Deus, tem muita coisa de línguas bíblicas, mas no meu tempo que eu comecei a estudar, era uma dificuldade. Muito difícil. Eu importei um livro de Portugal uma vez, uma fortuna para importar esse livro, que hoje você encontra em qualquer livraria, né? Então, as línguas bíblicas ajudam a entender muita coisa, né? Até nós pentecostais, muitas vezes, irmãos se abstêm da ceia, porque ele não se acha digno de cear, porque Paulo diz, aquele que comeu o pão do Senhor indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Só que Paulo ali não usou um adjetivo indigno, usou um advérbio que modifica o verbo comer, né, indignamente. Indigno, a palavra grega indigno e indignamente são muito parecidas, é só um alongamento da vogal temática, o ômicron para o ômega. Seria o anaxios e o anaxios. São bem parecidos, mas o significado é totalmente diferente. Por quê? Porque um adjetivo indica estado. Se Paulo tivesse colocado o anaxios, adjetivo, nem eu nem você poderia participar da ceia, porque ninguém é digno, porque o adjetivo indica estado, né? É diferente. Já o advérbio que está lá, indignamente, modifica o verbo comer. E o advérbio não indica o estado, mas maneira, ou modo. Então, Paulo está falando da maneira desregrada, da maneira irreverente, que eles estavam participando da ceia. Eles não estavam esperando um pelos outros, estavam comendo adiantado, estavam com divisão. Então, essa maneira, se embriagando na ceia. Então, isso Paulo repreendeu. Então, veja só como é bem interessante isso, né? Para a gente ver a seriedade que existe na Santa Ceia. Mas na questão lá, nós temos um verbo, aliás, um advérbio, né? Então, existe, exatamente isso que eu estou falando, o distanciamento linguístico. As línguas em que a Bíblia foi escrita também já não existem. Não existem no sentido que, na estrutura que elas eram naqueles dias, né?
Porque, na verdade, tanto o hebraico como o grego existem. Quem vai a Israel, e você pode se comunicar. Quando eu tive o privilégio de estar lá 2 vezes, eu fiz um curso de hebraico moderno, tinha estudado hebraico em seminário, mas hebraico bíblico, para poder me comunicar lá com os judeus. Mas o hebraico é falado, mas só que a estrutura da língua, a gramática, como ela se modernizou, ou alguns termos deixaram de ser usados, mesma coisa do grego. Apesar de que alguns linguistas, hoje já não aceitam a diferença do grego moderno, o grego koiné, eles acham que é a mesma coisa. Tem um professor de grego aí famoso que trata dessa questão, que a gente falava mais do grego demótico, que é o moderno, e também do grego koiné, aquele grego antigo. O koiné vem do dialeto ático, de Alexandre, que Alexandre, que foi o grande imperador grego, ele estudou o ático, ele foi discipulado aí por Aristóteles, e do dialeto ático é que vai gerar o koiné, que é a língua do Novo Testamento. Mas o que a gente está dizendo é que essa língua não existe no sentido que algumas estruturas gramaticais já não são mais usadas da forma que elas eram usadas naquele tempo. Então, você precisa estudar, a gente precisa conhecer isso. E há muita coisa que a língua original da Bíblia ajuda a gente a esclarecer. Nós não vamos ter muito tempo para falar, isso é uma aula à parte da gente falar disso. Mas você está entendendo uma coisa interessante. Então, a questão linguística, a questão do distanciamento autoral, a gente diz aqui também, devemos ainda reconhecer que que teríamos uma compreensão mais exata da mensagem de alguns textos bíblicos, reconhecidamente obscuros, se os seus autores estivessem vivos. Então, é evidente que isso é verdade. Tem algumas expressões que Francisco Lacueva, que é um linguista, ele diz que Paulo até criou vocábulos. Nós temos vocábulos criados na carta aos Efésios. Então, os autores não estão mais aqui para nos ensinar. Então, a gente vai procurar tudo que vai nos ajudar a entender o pensamento do autor. Então, além desse distanciamento, nós temos esse distanciamento autoral, nós temos a Bíblia, que a gente falou como um livro humano, mas ela também é um livro divino. E quando a gente fala que é um livro divino, é que há distanciamentos também, quando a gente fala que a Bíblia é um livro divino. Por quê? Porque o que a gente chama de distanciamento natural. O que é isso? Eu vou só fazer uma referênciazinha aqui. A distância entre Deus e nós é imensa. Já imaginou? Nós somos criaturas finitas. Na linguagem aristotélica ou de Tomás de Aquino, nós somos seres contingentes. Nós somos passageiros, nós somos efêmeros, nós somos limitados. Deus é tremendamente grande. Como a gente vai ter acesso a esse Deus tão grande? Então, nós temos esse limite que a gente precisa saber. O distanciamento espiritual também é outra coisa que nos leva a ver que a exegese e a hermenêutica são importantes. Porque esse distanciamento espiritual fala que a gente, como seres pecadores, nós não temos aquele estado de inocência que caracterizou Adão no paraíso. Existe a queda, que Agostinho vai chamar de depravação total. Existe toda uma coisa por trás disso. Mas a verdade é que nós caímos em Adão. Nós caímos em Adão. E existe esse pecado em Adão e existe o pecado nosso também, que a gente é responsável por isso. Quando Paulo diz, pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo o pecado da morte, e todos morreram. Pela a carta aos Romanos vai ter essa mensagem sintetizada dessa forma aí. Viu? Então, esse distanciamento espiritual leva também a um distanciamento moral. O que é isso? É a distância que existe entre intérpretes pecadores e egoístas e a pura, santa palavra que pretendemos esclarecer. Então, isso realmente é uma coisa que nos deixa no estado de carecermos de entendimento. Viu, meus irmãos? Então, essa é uma introdução aí para você ver que é interessante estudar a palavra de Deus. E a gente vai continuar aqui explicando
Hermenêutica e exegese. O que é isso? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Por que a gente chama ciência? Porque ela obedece certas regras, até regras empíricas, né? Quando a gente chama ciência, é aquilo que está mais caracterizado pelo método aí do positivismo. Positivismo aí é uma área aí dentro da filosofia, né, de Augusto Comte, né, e depois a gente vai ver mais isso aí dentro das ciências do período que chama modernidade, que é a ciência positiva, quando ela se baseia, né, em métodos empíricos, ela se baseia em, vamos dizer, em experimentos. Então, dentro disso, a hermenêutica, a exegese, ela estabelece ou ela atende esses critérios. A gente tem que ter cuidado com essa questão de chamar uma coisa ciência. Eu até tenho meus questionamentos quando se chama teologia de ciência, porque a ciência é entendida nesse sentido de comprovação de aquilo que você pode mensurar, aquilo que você pode estabelecer como medir no laboratório. A ciência tem essa precisão. E já a teologia está mais nessa área da revelação, né? Na área da revelação. Então, existe essa questão que a gente precisa ter cuidado. Então, senão a gente vai querer explicar a fé por regras de matemática, por regras da física, e isso é muito complicado, né? Alguns filósofos não aceitaram isso, como Soren Kierkegaard não aceitou, né? Então, vamos lá. Então, a hermenêutica, eu falei, é a ciência da interpretação, e a exegese é o quê? É a aplicação dessas regras, aplicação de métodos, de regras, que vai nos ajudar a esclarecer o texto, a aplicação dessas regras da hermenêutica. Então, é uma coisa casada com a outra. O Alistair McQuarrie, ele trata isso no livro dele de Apologética, ele já vai falar nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui mais. A hermenêutica, no sentido clássico, estuda e sistematiza a teoria da interpretação da Bíblia, enquanto a exegese designa a sua prática. É aquilo que eu estava falando, né? A teoria e a questão da prática. O objetivo da hermenêutica, nesse contexto, é investigar, olha só, discutir e sistematizar as pressuposições teológicas, os princípios e os métodos adequados para a compreensão do sentido que o autor tencionou comunicar aos seus leitores originais. Por isso é que nós não podemos nos dobrar diante de uma hermenêutica pós-moderna que quer matar o autor, como se o autor não falasse mais, a gente que seria atribuir sentido ao texto, né? Isso é uma coisa que entrou na academia, mas que, à luz dessa hermenêutica que nós estamos falando aqui, não se sustenta, né? E o sentido contemporâneo, modernamente, esses termos, escute só, têm sido usados de forma diferente. A exegese se refere ao estudo das escrituras, com vistas a descobrir o sentido original pretendido pelo autor, enquanto a hermenêutica designa estritamente o estudo do seu significado contemporâneo. Então, são coisas mais dentro desse contexto mais moderno, mas no final não vai ser muito diferente daquilo que ele está falando. Tá bom, meus irmãos? Pois bem, aí por que a gente precisa estudar a Bíblia? Por que a gente precisa da hermenêutica e da exegese? Olha, eu vejo algumas coisas que a gente chama caos teológico, né? Algumas coisas que são preocupantes, né? E hoje, dentro da igreja evangélica, isso não só no Brasil, mas no mundo, vou falar aqui de comunidade global, um desprezo pela hermenêutica e pela exegese. As pessoas passam até a inventar e a criar religiosidades, né? A criarem modismos. Isso é uma coisa prejudicial, né? Então, isso dentro do universo que a gente chama universo neopentecostal é a coisa mais problemática. O James K. Smith,
um teólogo aí americano, que é também da área da filosofia. Ele diz que nós pentecostais temos mais uma espiritualidade do que uma doutrina. Eu tive analisando essa palavra do James K. Smith no livro dele, que é Thinking Tongues, Pensando em Línguas, né? Ainda não tem traduzido aí no português, mas se ajusta mais, eu não desfaço esse entendimento dele, isso se ajusta mais no universo neopentecostal, porque o pentecostalismo clássico, ele tem sim base doutrinária. Já em 1916, a Assembleia de Deus fazia sua declaração de fé, o que era chamado Conjunto de Verdades Fundamentais, que está aí disponível para quem quiser conhecer, que de lá inspirou o nosso Cremos, que era publicado no Mensageiro da Paz, e era publicado aí com 14 artigos. Na nossa declaração de fé, a gente ampliou isso, e fizemos uma declaração de fé bem grande, para abordar questões mais recentes. Então, nós temos, sim, doutrina, não é só uma espiritualidade, aí uma coisa sem nexo, né? Sem fundamento, como a gente foi entender, né? Na verdade, o James K. Smith está usando uma palavra aí de um filósofo chamado Richard Taylor, né? Que era quando ele escreveu O Imaginário Social, um livro bem interessante, esse livro dele. Então, o que está havendo hoje no meio evangélico que eu coloquei aqui? Desprezo pela exegese e pela reflexão hermenêutica. As pessoas apenas dizem, não, Deus falou comigo. E não coloca isso sobre o escrutínio da palavra. Porque a própria Bíblia diz para que a gente julgue, né? Então, a gente não pode desprezar de forma alguma a palavra. A palavra, ela é a base da nossa crença, da nossa fé. E toda a patrística, ela ia buscar no Novo Testamento fundamentos para mensurar seus ensinamentos. O próprio John Wesley, e da tradição que a gente conhece aí, wesleyana, o fundador do metodismo, ele tinha um apego muito grande pela Bíblia, e ele ia buscar também na patrística, na palavra, ele queria conhecer qual era a raiz. Isso é interessante, porque a própria reforma luterana ela vai nascer num contexto de busca pelo original. A gente vai ver isso já em movimentos pré-reforma, e até dentro da área católica. Eu vou citar aqui Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi o primeiro a publicar o Novo Testamento com edição crítica, em 1519. Né? Não, 1516. Ele publica essa edição. Eu falo com uma certa propriedade sobre isso, porque eu vi essa cópia no Museu de Zurique. Quando eu estive lá, eu fui lá ver a cópia do original do Novo Testamento, né? Que Erasmo produziu. Por que isso é importante? Eu estava interessado em ver essa cópia original do texto crítico do Novo Testamento grego. Nós estamos falando de texto grego, que Erasmo publicou, porque serviu de base para Lutero traduzir a Bíblia para o alemão. Você vê que Erasmo e Lutero tiveram muitos embates, mas Lutero se valeu da tradução de Erasmo, do Novo Testamento grego de Erasmo, que corrigia a Vulgata Latina. Então, isso é interessante, gente, para a gente entender as nossas raízes, né? Então, nós não podemos desprezar, de forma alguma, a hermenêutica nem a exegese. Evidentemente, eu falava ontem, numa live que eu transmiti aqui, que nós devemos ter cuidado com apenas o academicismo, um conhecimento estéril. Mas você tem o conhecimento da palavra, conhecimento aprofundado, não tem nada errado nisso, não. Então, o que a gente coloca aqui é que há um desprezo pela exegese, pela hermenêutica. As pessoas obedecem ao que pode ser tomado literalmente, espiritualiza, alegoriza e devocionaliza o restante. Há uma alegorização muito grande, né? A gente vai, possivelmente o tempo aí nos permitir, a gente pode falar, vamos introduzir já na área da interpretação antiga, mas há um método de alegoria muito usado. As pessoas alegorizam tudo, né? Não procuram o sentido literal, fazer estudo textual, ou o que a gente chama sermão expositivo, trabalhar esses dois lados, tanto textual como expositivo.
Eu, sinceramente, pela graça de Deus, já há muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu tenho a prática de ministrar expositivamente, principalmente nos cultos de doutrina da igreja. A gente prega sermão expositivo, onde sai do próprio texto a revelação da palavra. Isso é interessante. E, graças a Deus, os cultos são mais bem assistidos que tem, né? Porque a palavra fala. Você não inventa, você não cria, você não injeta no texto, você não atribui o sentido ao texto, mas o texto é que vai lhe moldar. Então, isso é interessante. O Justo González, aquele historiador peruano, que tem coleções aí de história, ele diz que o movimento evangélico tem muita espuma. E isso é verdade. Mas por quê? Porque está faltando essa questão do conteúdo, né? Do conteúdo. O que mais? Dentro desse caos teológico, exegético, existe o que eu coloco aqui, a experiência se sobrepondo à hermenêutica. Olha, a experiência é importantíssima, mas ela tem que ter um parâmetro. O que vai julgar a nossa experiência? Nós temos que ter o texto bíblico. Então, não podemos fugir disso. Né? O texto bíblico vai ser o parâmetro para nós. Então, nós tivemos no Novo Testamento, era o período formativo, a Bíblia estava sendo escrita, Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para escrever as epístolas, Lucas estava sendo inspirado para escrever o Atos, para mostrar que as narrativas têm valor teológico, né? Para mostrar que nós podemos ser ensinados também pelas narrativas. Isso é uma coisa que hoje já é até uma verdade entre os eruditos, né? Eu próprio citei aqui o Klein, citei o Grant Osborne e outros, mas isso foi para nós que eles escreveram. E é a Bíblia, a palavra de Deus, que vai mensurar a nossa experiência, porque senão nós vamos ficar sem parâmetro. O que vai julgar, o que vai dizer o que é certo, o que é errado? Será que é só uma comunidade que vai dizer, não, isso aqui é certo, porque Deus me falou isso? Mas nós tivemos comunidades dentro do movimento protestante, dentro do movimento pentecostal, que se contradiziam, e muitos deles eram até heréticos, movimentos heréticos, que surgiram. Como é que nós vamos combater o ensino falso se não for com a palavra, com o texto que Deus nos deixou para nós? Olha, se Deus deixou, o Espírito Santo que inspirou, é porque essa palavra é relevante, ele não vai se contradizer, a palavra vai ser a mesma que vai nos medir, nos mensurar. Isso é importante. O pentecostal tem por hábito fazer exegese com base na sua experiência. Muitos, nós não vamos generalizar, nós estamos aqui falando, eu sou pentecostal, e eu me insiro dentro da tradição pentecostal clássica, que surge aí em 1901, depois vai para Azusa em 1906, e aí junta com o avivamento em Chicago, que aconteceu 2 meses antes da Azusa, é o avivamento que gerou aí o pentecostalismo dentro da Igreja Batista Sueca, que manda para cá Gunnar Vig Daniel Berg. Isso aí é uma outra história, eu estou trabalhando um texto sobre isso, é bem mais complexo, né? Mas eu estou dando só aqui um lance para você. Então, a gente sabe que a experiência é importante, mas os nossos pioneiros, eles sabiam que tinham uma experiência, mas o parâmetro deles era o texto escrito. O texto ia guiá-los, e ele não tinha essa preocupação, porque eles sabiam que as experiências dele era mensurada pela escritura. Eles tinham um apego muito grande. Basta a gente ler um livro do William Menzies, que está sendo relançado aí pela Carisma. Eu tenho esse livro, uma edição antiga da Editora Vida, e ele fala que um dos pilares do pentecostalismo moderno, pentecostalismo clássico, era o apego à palavra de Deus. Então, isso é importante, viu? Para a gente não inventar nada. Eu fiquei uma vez, eu estava num conclave de pastores, uma convenção, e um dos pastores estava tendo problema, não vou citar nomes nem dizer em que local era, mas a igreja dele estava tendo muitas manifestações carismáticas e estava tendo aquilo que muitos achavam que era excesso, que não casava com a Bíblia. E eu vi um pastor dizer no microfone, disse, irmão, eu conversei com esse pastor, e ele disse para mim que estava muito além da Bíblia. Olha, irmão, se a gente está muito além da Bíblia, nós estamos fora da Bíblia.
E aí não vai funcionar, não vai dar certo. Resultado, esse movimento depois desandou, depois, né, teve problemas mesmo e ficou complicado, né? Então, nós não podemos nunca abrir mão da palavra. A palavra é que vai nos guiar, viu? Outra coisa que essa espiritualidade contemporânea faz enfatiza muito só as escrituras do Antigo Testamento. Você vê que essas milhões de campanhas que tem por aí, não estou dizendo que é errado você fazer um propósito com Deus, eu já fiz várias dentro da minha vivência pentecostal, mas muita coisa que se cria, se inventa, é baseada no Velho Testamento, que não tem base no Novo. E o elemento, ele cria muita coisa, né? Porque não tem parâmetro na palavra. Então, tudo bem. O que isso vai ter consequência? Nós estamos aqui mostrando por que a hermenêutica é importante, porque isso vai ter consequências no culto, na liturgia. Por exemplo, quando a pessoa não tem esse parâmetro hermenêutico, exegético, doutrinário, bíblico, ele vai criar um sensacionalismo no culto. O culto vai deixar de ser aquele momento de adoração para ser um espetáculo. As pessoas se viciam em espetáculo. Qual é a nova de hoje? O que vai acontecer? Não tem rotina? Será que não tem rotina? Né? Existe uma certa rotina, não estou dizendo que o culto é uma rotina, mas existe regras para se obedecer. Horário para começar, horário para terminar, né? Tudo isso se leva em conta, viu? Então, o sensacionalismo é uma coisa dessas, e muita coisa é feita por conta de falta de princípio. Eu vou só falar de relance, culto à personalidade, pontos de vista exagerados sobre libertação, levantamento escandaloso de fundos, fé enganosa, preocupação excessiva com Satanás, novas revelações como meio de obter verdade espiritual. Isso aqui é problemático. Há uma frase de um teólogo aí do século XIX, Paul Tiller. Ele escreveu alguns livros, e escreveu até uma teologia sistemática, mas ele é mais, eu enquadraria dentro aí mais na área liberal, apesar que um nos classifica ele assim. Mas ele tem uma coisa que ele diz interessante. Ele fala que o Espírito Santo vai nos falar hoje através do crivo do Cristo. O Cristo que ele fala é exatamente a palavra. É aquilo que o Cristo deixou como parâmetro e padrão para nós. Por isso nós precisamos da palavra. Mas isso é interessante porque essa fala do Tila é interessante porque ele faz uma crítica à Igreja Católica no início, quando ela sufocou o movimento montanista. O montanismo, o movimento fundado aí por Montano, teve vários excessos, a gente sabe disso, mas o que se sabe hoje, eu tenho aqui algumas obras sobre isso, e de historiadores famosos, como Morris Quinn, o Schaeffer, que diz que heresia mesmo foi encontrado nele. Heresia não foi encontrada em Montaigne, tinha excessos, sim, mas os excessos foram a medida para combater foram muito drásticas. Aí o Paul Tiller faz uma crítica a isso, que se acabou de fossilizar os carismas do espírito. Mas o que nós estamos falando hoje aqui, dessas novas revelações, são pessoas que criam um cano aberto. O que é o cano aberto? É que você não tem parâmetro na Bíblia, que não tem esse limite, e aí a pessoa cria revelações, o que ele acha que é correto, e coloca como regra. E muito dessas revelações são contra princípios bíblicos. Nós temos vários exemplos aí na história. Então, nós precisamos sim da palavra. Mais uma vez, vamos voltar para a palavra. O que mais? Mentalidade de franquia, distorção do sobrenatural. Então, são muitas coisas que a gente vê, meus irmãos, que nos leva a gente precisar compreender, né, bem a palavra de Deus.
quanto mais a gente tiver acesso ou como chegar a conhecer melhor a palavra, a gente deve fazer isso, né? Porque é o tesouro que Deus nos deixou, né? A palavra, é o parâmetro. Então, nossos pioneiros, eles tinham essa visão, muitos deles eram muitos mesmo apegados à palavra de Deus e nos deixaram isso, né? Então, é dessa forma que a gente vai ver a importância da hermenêutica e da exegese para entender a palavra de Deus. Não estou dizendo que todo mundo precisa ser um erudito, né? Uma pessoa que é um expert. Tem muitas pessoas que Deus colocou. A Bíblia diz que Deus colocou alguns para mestres, né? Então a gente vê. Eu tenho aqui a obra do Robertson, A.T. Robertson, uma gramática de 1649 páginas. E ele dominava 12 línguas e deixou para nós muitas preciosidades, né? Um pastor de tradição batista aí dos Estados Unidos. Mas o que Deus quer de nós é que a gente tenha essa fome de conhecer a sua palavra. De conhecer a sua palavra. E a gente, quanto mais a gente procura conhecer, nós vamos ter recursos para isso. Me chama aqui, me faz lembrar do D.L. Moody. Eu acredito que vocês já ouviram falar em D.L. Moody. Dwight Lyman Moody, de Northfield, nos Estados Unidos. Graças a Deus, eu tive o privilégio também de estar na casa dele. Eu estive lá em 2015 ou 16, em Northfield. Mas o que me admira no Moody, né, no D.L. Moody, era que ele era um pregador leigo. Ele não tinha essa ordenação dado pelo ministério, assim como nós temos hoje. Mas o Moody, ele chamava muitos pregadores para pregar em Northfield, que era a terra dele. Depois ele vai para Chicago e funda o Instituto Moody, que ainda hoje existe. E ele diz aos biógrafos dele que ele ficava observando, porque ele sabia dos seus limites como homem de Deus, que não teve acesso ao treinamento acadêmico, que não teve acesso ao que os muitos tiveram, e ele ficava atento a tudo que dizia. E era um homem muito piedoso, um homem de oração, um homem humilde. O resultado que ele deixou, ele lia a sua Bíblia e anotava. E essas anotações dele deram para produzir um livro chamado A Bíblia Anotada por D.L. Moody, né? Então é muito interessante. Então a cópia desse livro aqui é uma coisa fantástica. A gente admira a vida de Moody. Então são pessoas que, quer dizer, quando a gente quer aprender, a gente vai encontrar os recursos, tá certo? Deixa eu ir mais na frente aqui, que daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta. Vamos interagir daqui a pouco, 1 hora. Pois bem, o grande divisor de águas na área da interpretação da hermenêutica dentro do contexto protestante é a própria reforma luterana. A própria reforma, ela coloca alguns marcos que vai dar um norte, uma diretriz à interpretação bíblica. E os reformadores vão fazer, deixa eu achar aqui, o que o Paulo Anglada fala, eles vão colocar em cena esse método gramático histórico, ou histórico gramatical, que você entende o contexto das escrituras, juntamente com a questão linguística, e para resgatar o que o autor quis dizer. E antes da reforma, eu falei aqui que havia toda vamos dizer assim, uma base, uma estrutura, um pano de fundo que se afunila e chega na reforma. Um desses movimentos, que eu já até citei aqui, Erasmo de Roterdã fazia parte, mas eu não citei que Erasmo era um humanista. O movimento humanista, o humanismo chamado humanismo cristão, ele vai surgir no século XIV e XV. E o que o humanismo queria? Um retorno às fontes, que ele chamava ad fontes. Um retorno às fontes, aos originais. Daí o interesse de Erasmo pelo Novo Testamento grego. Então, Erasmo queria entender o Novo Testamento grego para ter acesso mais ao pensamento dos escritores da Bíblia. Ele não estava satisfeito porque a própria Vulgata tinha algumas coisas. A Vulgata é a tradução de Jerônimo. Jerônimo foi
um gigante na área aí da hermenêutica, das línguas. Ele estudou hebraico com um rabino, quando se mudou para Belém, e morou. O Jerônimo é do século V, né, contemporâneo de Agostinho de Hipona. Então, ele produziu uma vasta literatura. Jerônimo comentou muito, né, e deixou muita obra escrita. Mas Erasmo queria não apenas a Vulgata que Jerônimo traduziu, ele queria o acesso aos originais, o que se tinha conhecimento, né, que é a Bíblia no original grego. Então, o humanismo teve uma parcela interessante, né? Dentro da filosofia, o humanismo ele vai ter uma conotação diferente. O humanismo vai entrar na área da filosofia como um movimento que é antagônico até as coisas de Deus, porque o humanismo, que a gente fala filosoficamente falando, ele é uma centralização do homem, o homem é o centro, né? O homem é o centro. Aí nós vamos ter aí toda uma corrente em cima disso aí. Mas os humanistas, nesse caso aí, o que eu estou falando aqui, um retorno às fontes. Há um livro de filosofia chamado Humanismo e Anti-Humanismo, do Pedro Dali Nogaren. É um livro que nos ajuda a entender esse contexto aí. Pois bem, eu coloquei aqui, os humanistas consideravam as escrituras, em especial o Novo Testamento, como as fontes primárias do cristianismo, valorizando-as tanto em função de sua antiguidade, quanto de sua relevância literária. Erasmo de Roterdã considerava o Novo Testamento como o principal instrumento, né, de um processo religiosamente educativo e formativo, mas não podia ser considerado como fonte única de autoridade, questão ética. Erasmo tinha essa veia filosófica, né? Então, mas fica para nós o princípio do retorno às fontes. Lutero, ele é muito interessante a gente falar de Lutero. Eu vou falar aqui de Lutero e a gente vai abrir já para as perguntas, né? Olha só, Lutero, ele tinha alguns princípios, pelo menos 5. Primeiro, o princípio da escritura somente, ela sola a escritura. Vocês já viram falar dos 5 solas? Esses 5 solas é uma dedução que os teólogos fazem quando estudam os reformadores, porque eles não deixaram isso de uma forma sola 1, sola 2, sola 3, sola 4, sola 5, sola 6. Não. Isso foi através da leitura das obras dele que se chegou à conclusão dos 5 solas, né? E um deles é sola scriptura, que é em latim, somente a escritura. Isso é importante, isso é um legado da Reforma. A Reforma deixou isso para nós não podemos abrir mão. A escritura somente é a autoridade suprema em matéria de fé, dizia Lutero. A parte das tradições, dos pais e da interpretação oficial da igreja. A tarefa da igreja é declarar os ensinos da Bíblia, em vez de criar artigos de fé. Veja o que o reformador alemão falava, né? Tinha esse apego. E eu acho isso muito interessante. Lutero, ele traduziu do Castelo Rotenburg, né, a Bíblia, e lá tem um quarto, você quando vai lá visitar esse quarto, lá tem uma fila no período, principalmente quando se faz aniversário, né, da Reforma, e no período que eu fui lá, a Reforma estava fazendo 500 anos. E lá nesse quarto que ele traduziu a Bíblia para o alemão, o Novo Testamento só em 11 semanas. Eu vejo o empenho que esse homem fez para traduzir, né? E sempre primando que a escritura é a regra de fé. Outra coisa que é um princípio do Lutero é o sentido literal das escrituras. Sentido literal. Somente o sentido literal é o que deve ser usado na interpretação da Bíblia. Rejeitou o quádruplo sentido usado pelos intérpretes medievais, ou a escolástica. O sentido literal da Bíblia se baseia no conhecimento de gramática, do fundamento histórico, época, condição, observação do contexto da Bíblia, iluminação espiritual e referência a toda a Escritura a Cristo. É uma coisa impressionante, viu? Isso era Lutero.
Princípio da clareza. A Bíblia pode ser entendida pelo cristão devoto e competente e não depende da direção oficial da igreja. Por que Lutero tinha esse problema todo com a igreja? Ele está falando da igreja católica. Porque a igreja ela tinha a tradição também em pé já vinha com essa coisa da tradição, né? Que em 1546 o Concílio de Trento vai colocar isso de uma forma mais explícita. Mas o Lutero não. O Lutero achava que o crente tem acesso à mente de Deus que está na Bíblia, porque ele é um filho de Deus e ele tem a iluminação do Espírito Santo. Princípio da responsabilidade individual. Ele não acreditava que o sacerdote possuísse maior capacidade espiritual para discernir a verdade do que o leigo. Isso, a reforma vai resgatar aquele ensinamento que está na carta de Pedro, primeira carta 2:9, que é o sacerdócio universal do crente. Então, para ele, Lutero, o leigo tinha o mesmo privilégio de entrar na presença de Deus que o sacerdote tinha. Então, ele quebra esse paradigma católico medieval que tinha aí. Princípio da analogia da fé. Sua forte confiança espiritual habilitava-o a considerar parte essencial da Escritura, sem ser perturbado pelos detalhes menores, né? A gente sabe que tem coisa na Bíblia que não é fácil de interpretação, mas ele sabia que a Bíblia era o livro que se completava. Princípio da interpretação cristocêntrica. O que quer dizer isso? Toda coisa vai levar a Cristo. Ele acreditava que a canonicidade de um livro era determinada pelo fundamento se o livro pregava a Cristo ou não. O propósito da Bíblia era levar o homem ao confronto com Deus e a sua exigência de fé. Eu acho que tinha alguns excessos em Lutero. Por exemplo, ele considerou a carta de Tiago como epístola de palha. Por quê? Porque para ele, Tiago contradizia, né, Paulo na questão das obras. Mas hoje a gente sabe que não é um entendimento correto, esse complemento na verdade, né? Princípio da iluminação espiritual. O Espírito Santo traz iluminação à mente do homem à medida que Deus fala ao coração do leitor mediante as Sagradas Escrituras. A iluminação. O Espírito vai nos iluminar quando nós estamos lendo a Bíblia. Então, tudo isso é importante dentro da hermenêutica da exegese. Aí nós temos também outro reformador, que é Zwinglio. Zwinglio, eu disse aqui que eu fui conhecer o Novo Testamento lá em Zurique, na Suíça, mas esse Novo Testamento está na igreja que Zwinglio era o padre, e que depois se tornou pastor, né? Se tornou reformador. Em 1516 ele era sacerdote, depois ele se converte. E ele se tornou um reformador muito importante dentro da tradição protestante. Ele era muito culto, diz os biógrafos, que ele chegou a memorizar as cartas de Paulo em grego, né? Mas o Zwinglio, ele não foi no extremo que era para a reforma aí, nem Lutero, que é a chamada reforma magistral. Quem vai fazer isso são os anabatistas que vão às últimas consequências, evidentemente com muitos excessos que tiveram, como muitos e outros, mas os anabatistas é que vão resgatar essa cultura do batismo, que vai dar origem aos batistas ingleses em 1609, 1612, com os primeiros que a gente chama separatistas ingleses, que são influenciados aí pelo o movimento anabatista da Holanda e levam os batistas aí para Inglaterra, né? Daí vai uma longa tradição, bem interessante a gente saber disso aí. Então, o Zwinglio era assim, mas ele era bem conservador, radical, diz que ele chegou a quebrar até o órgão da igreja, porque para ele era uma inovação, e muita coisa a gente vai falar nesse contexto, tá bom, minha gente? Bem, vamos abrir aqui para perguntas, aí na aula de apologética a gente vai complementar mais coisa, porque é muita coisa para falar, acho que eu não